Fala pessoal, fala seus lindos. Pessoal, vamos falar aí sobre o aumento salarial de quem ganha acima do mínimo. Muita gente está com dúvida com relação ao cálculo do aumento salarial, né? Falando, é pelo IPCA, é pelo INPC, por onde, qual que é o percentual que vai ser esse cálculo de reajuste salarial de quem ganha acima do mínimo. Então, vamos lá, eu vou te explicar aqui. Eu fiz um vídeo anterior, muita gente colocou nos comentários, não é esse, saiu na Globo o IPCA é 4,88. Pessoal, o que você tem que entender é que esse reajuste do aumento salarial para quem ganha acima do mínimo, ele não é pelo IPCA, e sim pelo INPC, isso mesmo. Então, eu vou explicar para você direitinho e qual que é esse percentual para você ficar por dentro desse valor que vai ser de aumento salarial ali para quem ganha acima do salário mínimo, tá? Pessoal, inflação usada para cálculo de reajuste de salário é de 4,77%, tá? O que é esse 4,77%? É o INPC, que é o Índice Nacional de Preço Consumidor, tá? Ele é diferente do IPCA, tá? Ele é diferente do IPCA. Se você for fazer aqui, se a gente for nessa tela aqui, IPCA e INPC, diferença. Se você dá um Google aí, você vai entender. A diferença entre eles é que o IPCA leva em conta famílias com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos. E o INPC apenas até 5 salários mínimos, tá? O peso dos produtos e serviço também é diferente. No INPC, alimentos e bebidas têm mais peso que o IPCA. Então, esse INPC e IPCA é diferente. Um é diferente do outro. E o aumento salarial do INSS, do pessoal que ganha aí acima do salário mínimo, ele é baseado no INPC. E esse INPC dos últimos 2 anos, ele é de 4,77%, tá? Então, Davidson, mas eu vi na Globo mostrando que a inflação está de 4,88%. Sim, a inflação está de 4,88%, que eles estão falando do IPCA e não do INPC, tá? Em 2023, o índice foi de 3,71%. E seguindo aqui, deixa eu ver se está num tamanho legal aí para vocês, eu vou aumentar um pouquinho para vocês acompanhar junto comigo, para não ficar dúvida. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, de dezembro ficou em 0,48%, fazendo com que em 2024 terminasse em 4,77%. O índice de inflação é utilizado para o cálculo do reajuste anual de salários de diversas categorias de trabalhadores, tá? O resultado foi divulgado na sexta-feira do dia 10, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2023. Muita gente fala, né, pessoal, não devia ser o IBGE que fizesse esse cálculo do INPC, ou seja, calculasse a inflação, afinal de contas é um órgão governamental, né, ele pode maquiar essa questão, mas não estamos aqui para entrar nesse mérito, né? Mas realmente, quando a gente vê o preço das coisas no mercado, que a gente vai comprar de fato, fazer as compras do mês, a gente vê que as coisas aumentam muito mais que só 4,77%. Infelizmente, o salário para quem ganha acima do mínimo ali, aumentando só esse percentual de 4,67%, não tem um ganho real, né? Baseado nesse índice de inflação, não tem ganho real. O INPC de 2024 foi puxado principalmente pelo grupo de alimentação e bebidas, claro, né, que é o mais utilizado, que acumulou alta de 7,60% em 12 meses, representando impacto de 1,83 pontos percentuais na taxa do ano. O segundo maior impacto coube ao grupo de transporte, que subiu 3,77%, ou seja, 0,74 pontos percentuais. O IBGE informou também que o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, considerada a inflação oficial do país, fechou 2024 em 4,83. Tá vendo? Que são índices diferentes. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, ele fechou realmente em 4,83. Mas não é esse o percentual que vai ser do reajuste salarial de quem ganha acima do mínimo. É pelo INPC. Ponto, tá? Diferenças. O INPC e o IPCA apuram o custo de vida de famílias
em Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, e aí ele cita vários estados e o Distrito Federal, tá? A diferença entre eles é que o IPCA leva em conta as famílias com rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos. E o INPC apenas até 5 salários, tá? O peso dos produtos e serviços também é diferente no INPC. Alimentos e bebidas têm mais peso que o IPCA, ou seja, o IBGE tem dados que mostram que famílias mais pobres gastam proporcionalmente mais com comida do que as mais ricas. O inverso acontece com as passagens aéreas e planos de saúde, por exemplo, né, que é medido ali para essas famílias que ganham mais de 40 salários, né? Então eles gastam mais com passagem aéreas ali e plano de saúde. Muitos sindicatos de trabalhadores escolhem o INPC para o índice de cálculo de reajuste anual. O salário mínimo também leva em consideração o INPC na forma de reajuste, porém acompanha o acumulado de 12 meses, encerrando em novembro em 4,84%, de forma que o novo salário possa ser definido pelo governo ainda no fim de dezembro para vigorar em janeiro. Isso aqui, pessoal, ó, tá falando que vai ser definido em dezembro para vigorar em janeiro. Já tá vigorado, tá? Já definiu. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês é só para você entender com relação à questão do INPC e o IPCA. Você tem que entender que o INPC, que é o cálculo do reajuste salarial para o salário para quem ganha acima do mínimo. E o IPCA, ele faz o cálculo o índice de inflação geral, né? Então, ele pega ali famílias com rendas mais alta, tá? Então, dentro disso, dentro desse contexto que eu acabei de te mostrar, ó, inflação usada para cálculo de reajuste salário mínimo é de 4,77. Muita gente brigou comigo falando que era pelo IPCA, e não é pelo IPCA. Vou te mostrar aqui também, ó, se a gente for aqui, ó, na Veja, tá? Publicado, atualizado em 10 de janeiro de 2025, ó, aposentadorias terão aumento de 4,77% e teto do INSS sobe para 8.175. Benefícios acima do salário mínimo têm a correção pelo INPC. Já os de quem ganha o piso cresceram 7,5%. Então, o salário mínimo cresceu 7,5%, enquanto quem ganha acima do mínimo, que chega ali próximo ao teto, né? Ou que está próximo também ali à aposentadoria do mínimo, vai ser corrigido só pelo INPC, tá? E o INPC está de 4,77%. E aqui está falando exatamente aquilo que eu já disse, eu não vou entrar nesse mérito aqui para ler essa reportagem novamente, só quero te mostrar que esse cálculo sim é baseado pelo INPC e não pelo IPCA, tá? Coloca aí nos comentários o que você acha desse aumento salarial, o que você está achando desse governo atual, né? Porque, infelizmente, aí um salário mínimo, um salário para quem ganha acima do mínimo, aumentado ali por esse índice tão baixo, só pelo INPC, não ter ganho real, é realmente uma vergonha, né? E a gente tem ali mais de 12, se eu não me engano, mais de 12 milhões de aposentados que ganham acima do salário mínimo. É muita gente, é muita pessoa ali tendo a sua aposentadoria sendo defasada pelo governo, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Uma semana abençoada para vocês. Que Deus ilumine o caminho.